comprar umas batatas fritas ou ir a um drive-thru para um cheeseburger gorduroso parecem ideias modernas. Mas o caso de amor das pessoas com fast food é uma história tão antiga quanto a posição de dormir. Muito do que se tornaria a indústria de fast food começou na Europa medieval, onde as pessoas satisfaziam seus desejos de comidas não saudáveis com uma culinária interessante que atendia aos viajantes e aos pobres e nem sempre tinha uma comida saborosa. No vídeo de hoje vou te contar como era o fast food na Idade Média. Antes te peço para deixar o like para esse conteúdo chegar a mais pessoas. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Londres é uma cidade conhecida por seus principais marcos e por ser um centro da cultura britânica. Durante a Idade Média, Londres era o centro do comércio, mas a pobreza em toda a Europa era alta. Então, para muitos londrinos não era fácil, conveniente ou mesmo possível cozinhar em casa. Os equipamentos de cozinha e combustível não eram baratos. Além disso, os pobres eram amontoados em cortiços que muitas vezes não tinham móveis, muito menos lareira. Sem uma lareira, cozinhar era muito dificultoso, a menos que quisesse encher a casa de fumaça ou queimar as escassas habitações. Então as pessoas visitavam as lojas de culinária, o equivalente a comprar comida para a viagem. Lojas de culinária surgiram ao redor do rio Tamisa para atender às necessidades de comida rápida da comunidade. Essas lojas 24 horas forneciam comida quente a viajantes e residentes locais. Eles estavam abertos todos os dias com menus que mudavam dependendo da estação. Mas em vez de passar em uma carruagem ou cavalo, as lojas de culinária ofereciam mais uma experiência de passeio. Os fast foods não se limitavam a Londres. Uma rua na cidade de Bristol ficou conhecida como Fila de Cozinheiros Bristol. As lojas de culinária de Bristol ofereciam mais variedade, incluindo aves e peixes, e podem ter sido as primeiras a aderir ao ditado "é o cheiro que vende". Eles tinham suas lareiras do lado de fora da loja e estrategicamente botavam comida para cozinhar para que o cheiro atraísse os clientes a fazer uma refeição rápida. Algumas lojas serviam doces, outras eram conhecidas por suas panquecas e pães, mas os mais populares talvez fossem as lojas que vendiam tortas de carne. As guloseimas à base de carne eram um produto popular, como um hambúrguer medieval, mas sem as batatas fritas e a Coca-Cola. Os londrinos compravam tortas e pastéis de carne na rua, quentes e prontos para comer. Como a versão medieval do Big Mac, as tortas de carne eram recheadas e portáteis. Mas o prato tinha um tom obscuro, carne estragada. De acordo com um relatório de Norwich, do século XIII, os cozinheiros usavam carne de porco estragada em suas tortas e a serviam aos clientes sem pestanejar. Não era incomum para os donos de lojas servirem tortas estragadas de dias em vez de desperdiçá-las. A pobreza era extremamente desesperadora e a segurança alimentar não estava exatamente nas prioridades do cozinheiro. A carne mal cozida também foi um grande problema. Os cozinheiros acabaram ganhando uma má reputação por usar carne estragada ou contaminada em suas tortas. O pão era um dos alimentos mais comuns durante o período medieval, mas a maioria das famílias não tinham seus próprios grãos, então eles tinham que comprá-los de padeiros. Embora vender pão pronto fosse ótimo, os padeiros podiam fazer mais do que isso pelos clientes. Por exemplo, se alguém trouxesse sua própria carne para a padaria, poderia pedir ao padeiro que a envolvesse no pão e assasse. A ideia pegou talvez um pouco bem demais.
Londres aprovou uma lei em 1350 impedindo os padeiros de cobrar mais de 1 centavo se os clientes comprassem sua própria carne. Outro item de fast food moderno surgiu nessa época: a tigela de pão. Os europeus modernos foram os pioneiros no conceito, servindo sopa e ensopados em uma tigela feita de pão, que eles chamavam de trincheiras. A prática ajudava a aumentar o volume de uma refeição e provavelmente era mais barata, pois reduzia a necessidade de pratos. Mas a tigela de pão não era a única opção com pães da Idade Média. Os pretzels macios também eram incrivelmente populares na Europa medieval. Os pretzels eram aprovados oficialmente pela Igreja Católica. Durante períodos de jejum como a Quaresma, quando os religiosos evitavam comer certos produtos de origem animal, os pretzels muitas vezes os substituíam. Os monges os entregavam às crianças recitando suas orações, enquanto os outros os distribuíam aos pobres. O açúcar é uma daquelas coisas que tomamos como garantidas hoje. Mas durante o período medieval, o açúcar era muito difícil de encontrar e geralmente estava fora do alcance das massas. Apenas aqueles que podiam pagar os doces caros consumiam regularmente. Então, em vez de barras de chocolates cheias de açúcar, as pessoas iam às lojas culinárias para comprar guloseimas adoçadas com mel. Uma receita de bolinho frito do livro do século XIV, Anônimo Veneziano, pede maçãs, farinha, açafrão e mel. Como ingredientes como o açúcar eram limitados, as pessoas muitas vezes improvisavam suas próprias receitas, como o bolinho de leite, que é apenas o queijo cottage adoçado e frito. Esse amor pela doçura transformou a dieta europeia a tal ponto que a palavra sobremesa pôde ser rastreada até essa época, derivado da palavra francesa désavir, significando limpar a mesa. Os franceses usavam para significar o último prato em meados do século XVI. Os ingleses mais tarde adaptaram a sobremesa para se referir ao prato final de frutas e doces que as pessoas comiam após a refeição. Assim era o fast food na Idade Média, os primórdios dos famosos e consagrados fast foods modernos, que evoluíram e se tornaram uma das maiores indústrias de alimentos do mundo. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história!